Salmos de número 139 e o versículo de número 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas existia. O texto que eu li é um daqueles textos que, para entender, você tem que meditar, meditar e meditar. Salmo 139, Salmo de Davi. Salmo de quem, igreja? Davi. Não ouvi direito? Davi. Pergunte ao seu irmão, conhece Davi? Lembra dele? O que é que você lembra de Davi? Todas as vezes que você ouve falar de Davi, o que é que vem primeiro à sua memória? Eu sou um leitor da Bíblia, sou um estudante da Bíblia. A primeira vez que eu li esse livro aqui inteiro, de capa a capa, eu tinha 9 anos de idade. Hoje, com 50 anos, tenho lido esse livro mais de 30 vezes, de capa a capa. Escrevi mais de 20 livros acerca da Bíblia e ainda me considero um analfabeto a respeito da Bíblia. Porque esse livro não é normal. Nunca foi, né? É um livro fora da normalidade, é um ponto fora da curva. Eu gosto muito de ler, já li mais de 5, 6 mil livros na minha vida. Às vezes eu pego o livro na minha biblioteca, olho, só de olhar a capa, eu já sei tudo que está escrito ali e guardo ele de novo. Mas a Bíblia Sagrada é aquele livro estranho. Você abre ele, você diz, eu já li isso aqui 30 vezes, e agora eu estou tendo uma nova interpretação desse texto. Por quê? Porque não é um livro comum. Uma vez, num debate com uma pessoa que era universitária, um professor, na verdade, ele tentou debochar de mim, dizendo, você é um daqueles que acredita num livro que tem mais de 40 autores? Eu disse, não. Eu creio num livro que tem mais de 40 escritores, professor. Ele disse, como assim? Eu disse, a Bíblia não tem mais de 40 autores. Ela tem mais de 40 escritores. Autor é um só. Ele está aqui nessa noite, irmãos. Nós sentimos a presença. E por ser Deus o autor, é Ele quem faz a exegese perfeita. É Ele quem faz a interpretação, a hermenêutica perfeita ao coração do crente. Por isso que cada dia, você vem à igreja há quantos anos? Tem gente que está aqui na igreja desde a época de Noé. Né? Alguns não viram barro, não viram dilúvio, mas viram barro que sobraram na terra. E mesmo assim você continua com o mesmo livro. E de vez em quando você chorando com alguém pregando aquele mesmo texto. Porque esse livro não é comum. A história de Davi é uma dessas histórias incomuns. E todas as vezes que lembramos de Davi, sempre é tendência humana lembrar apenas dos pontos altos. Falamos de Davi, lembramos do Golias. Falamos de Davi, lembramos dos salmos. Falamos de Davi, lembramos da arca entrando em Jerusalém e ele saltando e dançando. Lembramos de Davi e logo vem à nossa mente ele tendo misericórdia do rei Saul. Lembramos de Davi e logo vem à nossa memória ele entrando na caverna de Adulão e ali conseguindo seus melhores e maiores soldados entre aqueles que eram rejeitados pela terra. É natural lembrarmos apenas das coisas boas. Todavia, a história de um herói não é feita apenas de sucesso. Não é feita apenas de altos. Aliás, a vida para ser vida, ela tem que ter altos e baixos. O maior exemplo de que a vida precisa ser feita de altos e baixos é quando você olha aquele aparelho que mede o coração da gente. Aqueles exames de eletrocardiograma. Alguém já fez? Alguém conhece? Alguém se lembra? Qual é o significado da vida quando você olha para aquele aparelho? É quando aquele risquinho vai para cima, vai para baixo. Aí ele oscila um pouquinho para cima, ele vai mais para baixo, daqui a pouco ele vai lá em cima e volta. Enquanto tem alto e baixo, tem vida. Mas quando o risquinho fica reto, ou seja, não oscila mais, parece que é perfeito, acabou a vida. Então a vida, sua vida, quando você acorda de manhã e fala, Senhor, eu não sei quantos leões eu vou matar hoje, e nem quantos eu vou deixar amarrado para o dia seguinte, mas que eu vou vencer, eu vou vencer. E nós que servimos a Deus temos um pouco mais de esperança, porque nós temos onde nos apoiar. Nós que somos crentes sofremos nesse mundo. Eu costumo dizer, se com Jesus a gente já sofre, imagina se não fosse Ele na nossa vida.
Nós tivemos a força de estarmos aqui na casa dele hoje, nesse domingo. Quantos milhares de brasileiros que você conhece nesse exato momento estão enchendo a cara ou estão em um lugar de prostituição, vazios, ocos, sem esperança, sem paz, frustrados, pensando na morte, desenfreadamente. Mas nós, mesmo tendo os mesmos problemas, estamos aqui na presença do Senhor. Temos onde nos apoiar, temos onde nos escorar. O ímpio, para ter paz, precisa cheirar uma carreira de cocaína. O ímpio, para ter paz, precisa beber 50 taças de uísque Ballantines, envelhecido há 12 anos. O ímpio, às vezes, para ter paz, precisa ir para uma academia e encher um saco de areia de pancada para desestressar. O crente passa pela mesma luta do ímpio, só que ele não precisa cheirar cocaína, ele não precisa bater em nada nem em ninguém, e não precisa enxergar. Ele tem uma receita que não foi ensinada nem por anjos, nem por apóstolos, foi ensinada pelo próprio Jesus. Quando tiver um problema, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si e fala com o seu Pai que está no céu. E o seu Pai que está no céu, em oculto, vai te ouvir e vai responder as suas orações. Quem tem esta fé e essa esperança de orar a Deus? Então vem comigo. Eu conheço a história de Davi com afinco, porque me dediquei a estudá-la. E eu sou sincero em dizer para vocês que o meu herói um dia ficou manchado para mim. Porque eu descobri que o único homem da Bíblia a quem Deus disse assim: esse é segundo o meu coração. Deus não disse isso para João, que foi o mais íntimo do seu filho. Deus não disse isso para Noé, o mais puro do seu tempo. Deus não disse isso a Abraão, o seu grande amigo. Deus disse isso para o pequeno Davi. E disse: esse é segundo o meu coração. E não é que eu encontrei na vida desse homem mais baixos do que altos. Não é que eu vi ele beijar a lama. Não é que eu vi ele sujar as suas vestes. Não é que eu vi ele cometer atos que eu jamais acreditei que um herói seria capaz de fazer. Ele assassino foi, adúltero também foi. Ele carregava nas suas mãos o sangue de inocentes. E não fui eu que disse isso. Não foram os biógrafos dele que disseram isso. Foi o próprio Deus. No fim da vida, Davi tentou aplacar a ira de Deus, tentando convencê-lo de que ele não era tão ruim assim. Disse: eu vou te dar um presente que ninguém nunca te deu, Senhor. O que você vai me dar, Davi? Vou te dar uma casa de veraneio, uma casa de descanso. E quando o Senhor se cansar de caminhar pela terra, o Senhor vai vir nesta casa, e nesta casa o Senhor será adorado. Deus olhou para Davi e disse: gostei da ideia, quero essa casa, mas não vai ser você que vai me dar ela. Por que não, Senhor? Porque na sua mão está o sangue de muitos inocentes. Então o meu herói, o herói da Bíblia, chamado Davi, teve na sua vida momentos de dificuldade. O meu super-homem Davi encontrou no meio do caminho uma criptonita. Quem conhece a Marvel sabe do que eu estou dizendo. Não, melhor, super-homem não é da Marvel, é da DC Comics. Quem conhece a história do super-homem sabe do que eu estou falando. O homem de aço, o homem da visão, além do alcance, o homem mais rápido do que um avião, não podia ficar perto de uma pedrinha verde chamada criptonita, porque ela sugava a energia dele. Não é que o meu Davi, o meu herói bíblico, tinha uma criptonita? Mas também é na história de Davi que eu aprendo que Deus é tremendo, que Ele não usa de fato super-homens, que Ele não procura homens de aço e nem mulheres maravilha. Ele procura gente apaixonada por Ele. A maior força de Davi não estava na sua funda nem na sua pedra, estava no coração dele, porque ele amava Deus acima de todas as coisas. E é só o que Deus espera de nós. Porque o que mais pode Deus esperar de nós? Seres humanos que vão subir durante 7 dias o monte em jejum e oração? Se subissem e permanecessem lá pelo resto da vida, tudo bem. Mas quantos subiram o monte e tombaram? Quantos pregaram e caíram? Quantos cantaram e não estão mais aqui? Deus não espera muito de nós, senhoras e senhores. A igreja sim, a igreja espera o máximo que você pode dar. A igreja quer que você vá ao topo com a sua pureza e a sua santidade. Deus não. Deus espera o mínimo de você. E o que é o mínimo, pastor? É você entrar aqui dentro,
cansado do jeito que você está. Teve gente que até agora não deu nenhum glória a Deus, e não é porque não quer, é porque está impedido de dar glória a Deus, porque a sua alma está machucada, porque só Deus sabe o que você passou essa semana, só Deus sabe como a sua noite foi longa, com saudade do pai, da mãe, com a tristeza e as dúvidas na sua cabeça. Será que eu não deveria ter sacrificado os dólares e tudo aqui para ir pelo menos enterrar o meu pai, que eu não pude ir porque não tinha documento? É natural na vida termos uma série de crises existenciais, e às vezes a gente vem para a igreja arrastados, e muitas vezes a falta de habilidade e sensibilidade e experiência de quem está pregando acaba, ao invés de fazer da pessoa um culto alegre, faz a pessoa se arrepender de ter vindo do culto. E eu falo isso com experiência, porque eu prego desde criança. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando numa igreja, e eu sou valente, sou assembleiano, né? O assembleiano, ele vai batendo até achar o tesouro. Enquanto o povo não dá glória a Deus, a gente não para. E se não der glória a Deus, a gente tira um chicote de uns 5 metros e começa a espancar até um assembleiano entender e começa a gritar: fala a Deus, fala a Deus. E a gente vai. E naquele culto, eu sei que foi uma luta, e Jesus foi glorificado. Mas tinha uma irmã, uma santa mulher, sentada bem na minha frente. Ela me olhava, e eu não alcancei o coração dela, pastor Washington. Eu batia e nada. Eu pedia para levantar a mão, ela não levantava. Eu pedia para olhar para a esquerda, ela não olhava. Eu pedia para adorar a Deus, ela não adorava. E aquilo foi me enfurecendo. Terminou o culto. Quem foi a primeira pessoa que veio me pedir oração? Aquela santa criatura. E quando ela chegou bem na minha frente dizendo: o senhor pode orar por mim? Eu olhei para ela e soltei tudo que estava de fúria dentro de mim. Agora a senhora quer oração. Enquanto eu estava pregando, a senhora não fez nada do que eu pedi. A senhora não praticou nenhum exercício de fé. A senhora, em momento algum, me estimulou a pregar. E agora a senhora quer oração. Por que a senhora não gritou quando eu falei? Por que a senhora não adorou a Deus quando eu pedi? Ela só deu um suspiro assim. É porque eu enterrei meu único filho ontem, pastor. Meu filho foi assassinado. O menino que eu apresentei na igreja, que tocava aqui na banda. Uma bala perdida matou ele. Eu não queria vir num culto, mas a irmã disse: vamos, porque Deus vai usar o pregador para falar com você. E o pregador estava bravo demais aquele dia, para pensar que alguém lá no meio da igreja não estava dando glória a Deus. Não é porque não estava sentindo, não é porque era frio, congelado, é porque a alma da pessoa estava angustiada. Foi para você que Deus me trouxe hoje aqui para falar, porque eu já percebi que essa igreja é viva, é uma igreja pentecostal. Os louvores trouxeram o céu para a terra, levaram a gente para o céu. Não era nem preciso pregar. Há muito tempo, confesso, eu não vi uma igreja como essa aqui, onde eu sentia a pureza e a castidade divina. Então não era nem necessário pregar. Eu estava dizendo: Senhor, o que eu vou pregar aqui? Aí o Senhor falou para mim: filho, tem alguém que precisa. Tem um Davi aí no meio. Tem alguém que já fez e agora está passando por um vale. Eu preciso que você dialogue com eles, você converse com eles e explique o que é a vida. Mostre para eles que todos aqueles que já ascenderam e cresceram e subiram e apareceram e venceram, para chegar lá, já passaram pelos mesmos vales que eles estão passando. Não existe homem e mulher que permaneça firme na presença de Deus por mais de 5, 10 anos, que não carregue cicatriz nas suas costas, que não carregue dores sobre os seus lombos, que não carregue dúvidas. É natural da vida. Então o que importa não são as lutas que passamos, é saber que quando passamos, não passamos sozinhos. Tem alguém do nosso lado. E esse alguém não nos julga como nos julgam os homens. E esse alguém também não é visível como visíveis são os homens. E ele está aqui nessa noite. É ele que está se aproximando de você e dizendo: se prepare, porque você vai receber um batismo hoje. Talvez não seja o batismo com o Espírito Santo que já foi falado aqui, mas quem sabe é um batismo de quebrantamento, para trazer a sua alma para o lugar e você saber que você não está sozinho nessa terra, de que há um Deus do céu que te ama muito. No Salmo 139, o verso 16, Davi está no apogeu da sua vida, está no auge da sua vida, em idade, em velhice.
Ele está numa fase, e eu espero que ninguém se escandalize, que a própria Bíblia diz que ele estava tão velho, que colocavam do lado dele para dormir 2 moças virgens, para aquecer o corpo do rei. E nem isso dava vitalidade a ele. Não havia mais reação química alguma em Davi. Não é o Davi que a gente conheceu, o menino dos olhos brilhantes. Já viram? Quem já leu a Bíblia sabe do que eu estou falando. A Bíblia, ela fala de personagens, mas poucos personagens ela desenha para nós. Davi é um dos poucos personagens que é desenhado para nós. Nós sabemos a cor do cabelo dele. Nós sabemos a estatura dele. Sim ou não, igreja? A Bíblia diz que ele era louro. Algumas traduções diz alourado, em outras ruivo. Quando a Bíblia diz que ele era um rapaz de olhos brilhantes, a palavra brilhante, apontada para o Oriente Médio, naquele mundo antigo, são olhos claros. Davi tinha um olho colorido. E olha que quem mora no Oriente Médio, naquela época, as civilizações não eram miscigenadas, ou seja, não havia miscigenação de raças ou misturas. O judeu, por exemplo, era extremamente puro. Quando se misturava com alguém mais próximo, aí saiu um samaritano. Mas a essência do judeu é pura. Então o judeu puro, ele tem entre 1,75 m e 1,80 m, a pele queimada, o nariz comprido, adunco, o cabelo mais grosso. A cor dele é acima do caucasiano, porque está numa terra extremamente quente. E aí nasce um judeu louro, ruivo. Num lugar onde é para todo mundo ter o olho escuro, nasce um menino de olho claro. Num lugar que é para ter um homem alto, nasce um rapaz de pequena estatura. Vai anotando que eu estou te falando de Davi aí. E aí vem a parte mais difícil de interpretar. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. A Bíblia diz que Davi era um rapaz de gentil aspecto. E isso levou tempo para entender, viu? Gentil aspecto, homem com uma beleza delicada. Como é que é um homem com uma beleza delicada? Exemplo prático, Leonardo DiCaprio. É um homem, mas tem uma beleza quase que feminina. Os traços são delicados. Ele é um homem de gentil aspecto. Diferente, por exemplo, de um Arnold Schwarzenegger. Tem a beleza dele, mas é truculento, queixo quadrado, viril. Entenderam isso? Davi tinha uma beleza delicada. E aí esse menino, louro, de olho claro, de pequena estatura, lembrando que todos os irmãos dele tinham aparência de rei. Alguém lembra da história? O primeiro rei de Israel foi Saul. A Bíblia diz que Saul, acima do ombro, era o mais alto judeu que havia na terra. Então, como Saul era alto, quando Deus disse ao profeta Samuel, vai à casa de Jessé o belemita, porque já escolhi entre os filhos dele o rei. O Samuel entra na casa, quando ele vê os filhos de Jessé, diz, já achei o rei. Por quê? Porque eram todos altos como Saul. Todos acima do ombro, altos. Ele olhou primeiro e disse, já achei o rei, vou ungir esse. O Senhor disse, não é esse. Veio o segundo, é alto igual o primeiro, vou ungir esse, também não é esse. Mesmo DNA, veio o terceiro, vou ungir, também não é esse. Acabou que passaram todos os filhos e Samuel não encontrou. E ele foi falar, Senhor, por que não é nenhum desses? O Senhor disse, porque você vê a aparência. Eu estou cansado de rei que tem aparência de rei. Eu quero um que tenha coração de rei. Aí o profeta pergunta ao dono da casa, acabaram-se os seus filhos? Acabaram-se os mancebos? E envergonhado, Jessé o belemita vai dizer, tem um ainda. E cadê ele? Está trabalhando. Mas eu entrei pela porta da frente. Não, ele está pastoreando ovelha, mas não são as ovelhas aqui da frente não. Ele está pastoreando as ovelhas malhadas. Diga comigo, malhadas. Eu pensei a vida toda que ovelhas malhadas eram ovelhas coloridas, que a lã era colorida, e por ser colorida valiam menos, que geralmente a lã tinha que ser toda branca, ou toda escura, ou toda marrom. E alguém me falou lá na escolinha bíblica dominical, quando eu era criança, que as ovelhas malhadas eram ovelhas coloridas. Sabe o que eu descobri em Israel? Que ovelhas malhadas eram ovelhas marcadas. Quer perguntar pelo quê? Anomalias físicas.
defeitos congênitos. Ovelhas que nasciam com 3 patas, 5 patas, 2 cabeças, um olho só, verdadeiros monstrinhos. E quando nasciam essas aberrações, os judeus não matavam por respeito às ovelhas. Por isso Jesus é chamado de ovelha muda, que vai ao matadouro. O respeito que eles tinham por ovelhas ia acima da média. Então os grandes fazendeiros tinham 2 apriscos. Um ficava na frente da casa grande, para que quem passasse pela rua, os transeuntes olhassem e diziam: eu quero negociar, comprar essas ovelhas. E tinha as ovelhas malhadas, que ficavam atrás da casa grande, geralmente em uma ribanceira, escondido para ninguém ver, porque eram muito feias. E onde é que Davi está? Pastoreando as ovelhas malhadas. Como é que o senhor sabe, pastor? Deus escreveu na lápide dele: eu te chamei de trás das malhadas.